Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre grandezas proporcionais. A gente tem dois tipos de proporcionalidade, direta e inversa, tá? Vamos ver a diferença entre as duas. Então, primeiro, grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um caso aqui agora. Então, nós temos essa tabela aí abaixo, em que a gente tem a vazão de uma torneira, ou seja, o quanto de água está saindo por essa torneira que está aberta em relação ao tempo que ela fica aberta. Então, vamos supor que 1 hora aberta está vazando 20 metros cúbicos de água. 5 horas abertas, 100 metros cúbicos. 10 horas abertas, 200 metros cúbicos. 20 horas abertas, 400 metros cúbicos. Aqui eu chamei o tempo em que ela fica aberta de X e a vazão de Y, tá? A gente tem quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, a gente tem um tal de K que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? O que é essa constante de proporcionalidade? É o que vai determinar para mim se ela é direta ou inversamente proporcional. Toda vez que ela for diretamente proporcional, esse K vai ser igual a y sobre x. E esse y sobre x, ele vai ser sempre o mesmo valor, tá? Então, se eu pegar aí, nesse caso, na primeira coluninha aqui, quem é y sobre x? Ó, meu y é a vazão, então ele é 20. Meu x é o tempo, então é 1. Então, isso vai ser quem? 20 sobre 1. 20 sobre 1, 20 dividido por 1 dá 20, tá? Na segunda coluninha, meu y é 100, meu x é 5. Então, eu vou ter 100 sobre 5. O que é 100 sobre 5? 100 dividido por 5. E 100 dividido por 5 é 20 também. Deu igual o resultado aqui, tá? Estamos no caminho certo. Então, vamos testar para as outras duas, se esse resultado também vai ser o mesmo. Na terceira coluna, o y é 20, o x é 10. Desculpa, o y é 200, o x é 10. Então, eu tenho 200 sobre 10. 200 dividido por 10, 20. E na última, y 400, x 20. Então, 400 dividido por 20. 400, se você dividir por 20, vai dar 20 também. Então, para toda a minha coluna que eu testei, o meu resultado deu 20, minha constante deu 20. Então, eu posso concluir que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Ou seja, elas estão crescendo na mesma proporção. Tudo bem? Agora, a grandeza inversamente proporcional. Vamos ver o que acontece com ela. Aqui eu tenho uma relação entre velocidade de um automóvel e o tempo que ele gasta num percurso. Então, aqui, minha velocidade que eu chamei de x e meu tempo que eu chamei de y. Se eu tô andando a 50 km por hora, eu vou gastar 8 horas para fazer minha viagem. Se eu tô andando a 100 km por hora, eu vou gastar 4 horas para fazer minha viagem. Se eu tô andando a 200 km por hora, eu vou levar 2 horas para fazer minha viagem, tá? É isso que tá falando a minha tabela. Nas grandezas inversamente proporcionais, esse meu K, essa minha constante de proporcionalidade, ela vai ser y vezes x, tá? Então, vamos verificar se para essa minha tabela vai bater esses valores para eu poder concluir que são inversamente. Então, vamos ver. Aqui na primeira, o y vale 8 e o x vale 50. Então, eu vou fazer 8 vezes 50. Se você fizer essa multiplicação, 8 vezes 50, ela vai dar 400. Na segunda coluna, o y vale 4, o x vale 100. Então, você vai fazer 4 vezes 100, isso também vai te dar 400. Na terceira coluna,
o y vale 2, o x vale 200. Se você fizer 2 vezes 200, também vai dar 400. Então, ó, o valor bateu para todo mundo. Então, aqui, inversamente proporcionais, tá? Se falhar para um deles, eu já não vou falar que é inversamente proporcional. E a da diretamente também falhou? Também não vai ser diretamente. Se acontecer de falhar em um dos valores, na inversamente ou na diretamente, eles não são proporcionais, tá? Qualquer uma que falhar, você conclui que não são proporcionais. Não existe proporcionalidade entre eles, ok?